Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast da Schuster. Aliás, esse novo episódio com um novo cenário, novo estúdio, tudo perfeitinho para trazer a você a informação perfeita aqui no canal do YouTube, o canal da Schuster. A gente já trouxe nos nossos conteúdos, inclusive aqui nesse canal, um vídeo de um professor que fez um unboxing e um review do Sensory Pro, que é o motor endodôntico com localizador apical padrão ouro da Schuster. Então a gente pensou, por que não fazer um novo episódio trazendo esse professor para falar sobre endodontia, sobre tecnologia, tudo que envolve esse universo. Então a gente trouxe aqui no nosso novo estúdio o professor Cadu, Carlos Eduardo Ribeiro, que vai falar um pouquinho com a gente sobre tudo isso que a gente já abordou aqui na abertura desse episódio. Professor Cadu, já falei Cadu para vocês conhecerem ele, né? Como é conhecido por aqui. Cadu, seja bem-vindo aqui ao podcast da Schuster. Isso aí, Lucas. Olá a todos que nos ouvem e nos assistem pelo YouTube. Prazer estar aqui de novo na Schuster para a gente poder construir e contribuir um pouquinho com a endodontia e a gente aprender um pouco, trocar uma ideia sobre vários assuntos legais nesse dia de hoje. Eu já fiz questão de falar, Cadu, porque como a gente te conhece aqui, né? Como alunos aqui das instituições de ensino de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, te conhece, então já preferi chamar de Cadu. Professor, antes da gente começar o papo sobre endodontia, sobre equipamentos, sobre tecnologia, se apresenta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo aí. Legal. Gente, então, me apresentando para todos vocês, meu nome é Carlos Eduardo, como o Lucas já disse, popularmente conhecido como Cadu. Aqui na nossa cidade, todos me conhecem por esse apelido. E eu sou professor, sou dentista, atuo em clínica odontológica privada, sou endodontista, e tenho desenvolvido a minha carreira alinhando clínica e docência de uma forma bem constante. São duas coisas que me apaixonam, então, conseguir atender pessoas, tratar pessoas e promover saúde para que elas se sintam melhores e mais felizes ao mesmo tempo que ensinar odontologia, ensinar endodontia. Então, trabalhar no ramo da educação, que é algo que é um propósito de vida, é algo muito legal. Trabalho também com consultoria e desenvolvo projetos particulares na minha empresa, e isso me traz muita satisfação, me trouxe até aqui nessa jornada, com certeza, para que a gente consiga construir cada vez mais uma odontologia, uma endodontia cada vez melhor no cenário de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, enfim. Né, isso é realmente o que nos move. E Cadu, você falou aí em consultoria, sala de aula, endodontia, clínica, mas para chegar nesse nível, né, teve um Cadu lá no início que chegou na sala de aula e se apaixonou por algo, que foi endodontia, né? Como é que foi esse caminho até chegar nessa paixão pela endo que hoje te traz aqui, né, nessa conversa com a Schuster? Lucas, isso é muito legal, porque no início, eu sempre comento lá com os meus alunos, né, eu não era um aluno que gostava de endodontia. Eu fazia a minha faculdade, enfim, e conhecia endodontia dentro de um cenário de graduação que não me chamou tanta atenção num primeiro momento. E a gente teve algumas atribulações ao longo do processo, até que eu conheci alguns professores que me trouxeram para esse mundo, me apresentaram um cenário diferente, né? Especialmente a professora Márcia Schmitz, que me trouxe, que eu sempre comento que é a minha mentora dentro da minha formação, que me ajudou muito a ver a endodontia de outra forma e me trouxe realmente a ideia por trás dessa especialidade, que me fez, então, realmente me apaixonar por isso. Né? E endodontia, eu sempre comento que é uma área especial, porque nós tratamos pessoas quando a gente trabalha com odontologia, mas principalmente em endodontia, a gente consegue abordar a dor das pessoas, né? Aquela situação em que nós conseguimos devolver saúde, devolver qualidade de vida, fazer com que aquela pessoa que está sob nossos cuidados possa seguir com a vida dela cada vez melhor no contexto de saúde bucal. E isso é o que mais me chama a atenção e me traz como um propósito profissional mesmo. Né? No momento que a gente consegue tratar, cuidar das dores daquela pessoa, não somente dor física, né? Mas também autoestima, a gente conseguir entender que a pessoa precisa de ajuda para conseguir se alimentar melhor, trazer toda a evolução dela no sentido de qualidade de vida.
e isso a endodontia faz de uma forma muito linda, de uma forma muito legal, e foi o que realmente me trouxe todo esse interesse e essa paixão pela endodontia. E aí, desde então, eu sigo trabalhando firme nessa área, eu gosto cada vez mais e hoje consigo trabalhar em alto nível em função desse propósito. Me chamou a atenção agora, Cadu, você falar no início a endodontia não ter batido, né? Completamente se apaixonar desde o início, porque, para quem não sabe, a Schuster tem aqui uma sede, né, uma fábrica, centro de distribuição, setor administrativo, mais de 12 mil metros quadrados de área construída. Então, a gente recebe alunos de odontologia de várias cidades, né, do país que vêm aqui visitar para conhecer nossa estrutura, né? E nas visitas, sobretudo recente, vamos pegar de um ano para cá, nesse ano atual, né, 2025, a gente teve muitas turmas que a maioria citava a endodontia como talvez o futuro profissional, desde o primeiro semestre até os semestres mais avançados, né? Mas me chamou a atenção isso, assim. Hoje você vê como uma especialidade que está em alta em relação a outras, ou foi um acaso aqui várias turmas terem vindo com essa mentalidade já voltada a endo? Isso é muito legal, Lucas. Inclusive, algumas dessas turmas eram as nossas ali lá da faculdade. A gente dá aula tanto em graduação como pós-graduação e trouxemos aqui para a Schuster os nossos alunos para conhecer a fábrica, conhecer a estrutura, realmente fantástica a estrutura aqui da empresa, que trabalha em altíssimo nível, desenvolvendo soluções para odontologia que são realmente primorosas. E realmente, dentro desse cenário de evolução profissional, a gente vê que não é o acaso, né? Hoje, se a gente pega alguns estudos apontando que endodontia é sim uma das áreas onde a gente ainda tem uma demanda pelo serviço muito alta e uma oferta de profissionais que são dedicados, especializados e que fazem endodontia de excelência, ainda com uma certa, não timidez, mas com não tantos profissionais assim atuantes no mercado. E isso traz uma oportunidade muito interessante para quem está se formando, para quem está se especializando na área, a desenvolver uma endodontia que pode realmente fazer a diferença na vida de pessoas e trazer um retorno, obviamente, no que diz respeito à satisfação profissional, à satisfação financeira, aí desenvolvimento de uma carreira realmente dentro da odontologia, trabalhando com endodontia. Então isso é muito legal porque realmente é uma das áreas da odontologia que hoje tem mais interesse do público que faz de educação, né, do público que está fazendo a sua graduação, que está se desenvolvendo, fazendo a sua formação, e de fato acho que alia tanto essa questão de oportunidade de mercado, quanto também a questão da própria área em si ser fascinante, ser interessante, desafiadora, e isso acaba trazendo um ambiente muito favorável, né, para o desenvolvimento, para a formação e para o crescimento da endodontia de forma geral. E até às vezes pode parecer um pouco paradoxal, porque a gente vê, e sem fazer juízo de valor de nada, mas a gente vê hoje a odontologia estética muito forte, né? E a endo muitas vezes é invisível, né? Então, apesar dessa força da estética cada vez maior, né? A gente vê a endo forte também, né? E eu acho que isso é muito legal de dizer, Lucas, porque na endodontia a gente trabalha com algo que também é muito importante. Na odontologia estética se trabalha muito com algo importante, que é o sorriso, a pessoa se sentir bem, se sentir bela. Autoestima, e isso é muito valoroso. Mas a endodontia também traz o pano de fundo dessa odontologia estética, ou traz o pano de fundo dessa autoestima que a pessoa busca, que é a gente resolver as dores das pessoas. A gente conseguir trabalhar de forma muito, muito precisa e profunda no que diz respeito a devolver saúde para a pessoa. E isso é, às vezes, algo que a gente não se atém num primeiro momento, num atendimento odontológico. A pessoa, quando vai no dentista, muitas vezes ela busca a resolução dos seus problemas, mas a questão da dor, propriamente, ela busca de forma pontual, né? Ou seja, quando realmente acomete, né? Quando ela realmente se sente debilitada por aquele problema, se sente incapacitada por aquele problema. Mas isso é algo que faz toda a diferença na vida da pessoa, quando ela consegue
ter uma vida melhor, ter mais qualidade nas suas atividades, desde o momento de fazer uma refeição, quando no momento de estar trabalhando, de estar em família, de estar desenvolvendo outros projetos de vida, né, que a pessoa precisa estar bem para isso. Né? E a endodontia trabalha com isso, não só com a questão de a pessoa se sentir bem no contexto de autoestima, de beleza, mas também com a pessoa se sentir saudável. E isso é muito importante. Por isso que a endodontia tem crescido cada vez mais, no meu ponto de vista, e vai, ao longo dos próximos anos, também ter cada vez mais atenção do público odontológico, dos dentistas, das pessoas que fazem esse tipo de procedimento em consultório. Isso é muito legal, porque a gente vê aí um futuro promissor para essa área dentro do nosso ambiente de trabalho, né? E deve ser muito legal, assim, né? Claro, né? Eu não sou dentista, né? Estou aqui na Schuster, na comunicação social da empresa, mas pode ser que o pessoal que está nos assistindo está ainda no início da graduação, no meio da graduação, e essa sensação de talvez fazer o tratamento e a pessoa voltar bem, feliz, contente com o resultado, para vocês deve ser incrível, né? É maravilhoso, porque a gente consegue trabalhar, realmente ver a pessoa se desenvolver ao longo do tempo, né? Eu recebo muitos pacientes no consultório, e a gente vê muitas pessoas também no ambiente de graduação, no ambiente de ensino, que vão buscar ali as clínicas da faculdade, ou que vão ali no consultório buscando um atendimento odontológico, resolver um problema de tratamento de canal, como popularmente a gente conhece a endodontia, e elas geralmente chegam com um problema na mão. Né? Elas chegam relatando que estão com problema, estão com dores, não estão se sentindo bem. E ao longo do tratamento, a gente ouve das pessoas que eu não sinto mais nada, eu estou bem, e isso está me fazendo bem. Né? Então, é algo realmente muito, muito satisfatório e dá uma satisfação pessoal e profissional gigante. Né? Eu estava com uma paciente no dia de ontem, e justamente a gente estava conversando sobre isso. É uma paciente que nós estávamos desenvolvendo um retratamento endodôntico, para quem nos ouve e não tem a dimensão do que é isso. Retratamento é a gente realizar um tratamento de canal novamente. Né? Já tinha sido executado um tratamento anterior, falhou por alguma razão, e a gente tem que executar um novo tratamento naquele mesmo elemento dentário. E nesse momento, a primeira coisa que eu perguntei, antes mesmo de ir para a cadeira, lá na nossa recepção, eu cheguei nessa paciente e comentei: olha, como que a senhora está se sentindo hoje? Ela me disse: estou muito bem, não sinto mais nada do que eu tinha sentido antes, e agora estou 100%. Né? E isso é a maior satisfação que a gente tem. Desenvolveu o tratamento, a gente finalizou ontem o retratamento endodôntico que a gente propôs para ela, e ela se sentiu feliz, saiu com um sorriso no rosto, realizada, porque ela resolveu aquele problema que estava incomodando ela. Ela resolveu a dor que naquele momento estava afetando, e isso é algo que vale muito mais, é intangível no nosso dia a dia, né? No que diz respeito à nossa satisfação. É o que nos move de fato. Falar em retratamento endodôntico, dois ganchos aqui que eu vou puxar, tá? O primeiro compromisso aqui com a equipe que está nos bastidores é da gente acompanhar um tratamento endodôntico do professor Cadu. Verdade. E a gente vai colocar aqui no nosso YouTube também para quem tiver curiosidade ou querer conhecer como é que é todo o processo. O outro ponto, Cadu, que eu queria que falasse um pouquinho é sobre o que hoje é imprescindível na clínica para fazer esse tratamento endodôntico. Depois a gente pode abrir para equipamentos secundários, podemos assim dizer, né? Mas o que é fundamental está na mão do dentista para fazer um tratamento endodôntico, ou como tu falou, popularmente conhecido como tratamento de canal? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente em breve vai fazer esse momento, né? Um dia de endodontia, um procedimento clínico, um paciente fazer um tratamento endodôntico, vai trazer aqui para o canal, vai ser bem legal. Compromisso em breve, fechado, novidades, né? para a gente poder apresentar aqui no canal da Schuster. Mas, com relação à tua questão, Lucas, eu acho que é bem importante a gente falar que hoje a endodontia está muito aliada com tecnologia. Né? A gente tem muita facilidade no processo do tratamento endodôntico, em várias etapas. Claro que o tratamento endodôntico por si é um procedimento de difícil execução.
né? Ele não é um tratamento fácil porque alia tanto a questão mecânica do procedimento em si, né, da técnica executada, com a biologia de resolver, de solucionar aquela patologia, aquela doença que está instalada de forma local num elemento dentário, numa situação clínica. Então, a gente associar essas duas coisas torna a endodontia algo bem desafiador. Mas a gente tem a sorte de contar hoje com muita tecnologia que nos auxilia nesse processo, né? Especificamente falando do que seria o básico, né? O que eu considero o super importante, imprescindível no tratamento endodôntico hoje. Com certeza a gente falaria de alguns elementos que são fundamentais. Localizador foraminal, que nos traz muita precisão e segurança no tratamento endodôntico, que a gente consegue determinar exatamente qual é o nosso comprimento odontométrico, ou seja, o comprimento que a gente vai instrumentar e trabalhar aquele canal radicular, aquele sistema de canais radiculares, onde a gente vai saber exatamente qual é a nossa referência de trabalho e qual é o limite apical, qual é onde está posicionado espacialmente o forame apical, e isso o localizador foraminal nos traz para que a gente consiga executar o procedimento com precisão e segurança. Em segundo lugar, a gente fala do motor endodôntico. Hoje em dia, a gente tem instrumentos rotatórios, instrumentos que trabalham numa cinemática reciprocante, instrumentos automatizados, que vão nos trazer a possibilidade de trabalhar o tratamento endodôntico com mais, além de mais segurança e precisão também, com mais conforto, menos ruído, menos vibração, com mais agilidade. E isso nos traz além de nos trazer mais facilidade, economia de tempo, nos faz performar de forma melhor, desenvolver o tratamento de forma melhor, preservando a anatomia do dente, preservando o espaço do sistema de canais radiculares, de forma a trabalhar suficientemente aquela instrumentação sem fazer nem mais nem menos, mas sim o ideal. E o motor endodôntico nos permite isso de forma muito prática e muito segura para a gente trabalhar no dia a dia da endodontia. De quanto tempo para cá que o motor endodôntico assim claro, hoje imprescindível, mas que tomou conta, digamos assim, das clínicas? Porque assim, até minha memória talvez esteja me complicando aqui, mas eu tenho quase certeza que eu fiz um tratamento endodôntico uns 4, 5 anos atrás e que não tinha motor, foi manual, assim. Minha memória tá falando, é possível, é recente o motor de endodontia? Na verdade, assim, a automatização nesse sentido, com motores, com localizadores foraminais, com ultrassom, que depois a gente pode conversar também, que é outra ferramenta fantástica, ela não é algo tão antigo, tão nova assim, já existe já há algum tempo, porém ela foi evoluindo, né, ao longo de alguns anos, né? Então a gente tem recentemente, aí, coisa de 10, 15 anos, a evolução mais exponencial da utilização de limas acionados a motor, de instrumentos acionados a motor, de localizadores foraminais precisos, né? Então a gente tem essa tecnologia se desenvolvendo de forma exponencial há mais ou menos esse período de tempo, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Então é uma realidade que dá para a gente considerar que tem um médio prazo aí, ao longo se a gente for ter um olhar retrospectivo, né? Onde a gente foi evoluindo ao longo do tempo. Né? Eu tenho meu primeiro motor endodôntico, por exemplo, eu comprei em 2017. Né? Lá num CIOSP, em 2017, a gente fui no congresso e adquiri lá o meu primeiro motor, meu primeiro localizador apical. Né? E a gente desenvolvia isso lá na graduação, na época de estudante, de forma muito incipiente, conhecendo ainda alguns motores, alguns instrumentos que estavam em desenvolvimento. Hoje em dia, a gente já tem instrumentos muito mais modernos, equipamentos que desenvolvem de forma muito mais moderna, muito mais adequada o procedimento endodôntico. E a gente pode dizer que nos últimos anos, realmente, essas tecnologias elas vieram para ficar, elas se consolidaram e a gente tem hoje uma gama de instrumentos, uma gama de equipamentos fantásticas para utilizar de forma a desenvolver o melhor da endodontia clínica para as pessoas
que necessitam desse tipo de procedimento de saúde. Então, isso é muito legal. Mas já é uma caminhada, né? Sim. E, claro, o localizador foraminal ou apical, né, como hoje o mercado ainda chama, né, comercialmente, esse equipamento, ele é algo mais, digamos, mais simples, né? Não há tanta especificação técnica. Agora, quando a gente vai para os motores endodônticos, tem uma série de elementos que fazem o motor ser bom, ser adequado para o uso. O que a gente pode elencar como também fundamental nos motores endodônticos para quem está ali já focado na endo já adquirir? Eu acho que é importante a gente falar isso, Lucas, no seguinte sentido. Localizadores apicais, basicamente, eles vão funcionar de uma forma muito parecida, né? Fazendo o que a gente chama de impedância, ou seja, eu tenho duas espécies de eletrodos que vão ser conectados, ao próprio paciente, através do seu tecido, da sua mucosa, né? Da parte interna da boca, da bochecha, geralmente, através de um gancho, e um outro eletrodo que vai ser conectado ao instrumento, à lima. E ele vai funcionar fazendo, né, uma corrente elétrica, fechando um conjunto elétrico que vai nos dar a posição exata do limite apical, do forame apical de cada dente que a gente vai tratar, de cada canal que a gente estiver tratando. Agora, quando a gente fala de motor endodôntico, a gente trabalha basicamente num grande cenário com duas cinemáticas, com duas dinâmicas de movimento bem específicas e características, que seria a rotatória em 360 graus, ou seja, o instrumento vai girar em 360 graus, e a reciprocante, que é um movimento que faz o giro de 360 graus, mas com alívios programados durante esse ciclo de 360, geralmente com 3 movimentos de alívio, ou seja, eu vou girar para um lado e vou aliviar para o outro sentido. Né, fazer o giro em sentido horário e o alívio no sentido anti-horário. E em 3 ciclos eu fecho uma volta completa. Então, a gente tem esses 2 movimentos como base para o restante que vem a seguir. E hoje a gente tem motores endodônticos, e aí que eu acho que entra a grande característica, que hoje é um diferencial, que trabalham essas cinemáticas, mas personalizam essas cinemáticas para cada caso. Né? Então, isso que eu acho que é muito interessante. No momento que a gente consegue trabalhar ou numa cinemática rotatória ou uma cinemática reciprocante, mas a gente consegue personalizar velocidade, consegue personalizar torque, consegue trazer uma personalização de angulação do movimento, e isso acaba sendo muito dinâmico, e cada caso aproveitando o melhor, né, dessas condições. Então, hoje, com motores bem modernos, bem atuais, a gente consegue fazer isso. Motores, por exemplo, a gente tem, na linha da Schuster mesmo, né, a gente tem hoje 3 motores endodônticos, né, o Endopen, o Sensory e o Sensory Pro, que vão trabalhar essa dinâmica de forma muito competente, muito legal, com uma tecnologia de ponta, desde o motor Endopen, que seria o nosso motor de entrada, até o Sensory Pro, que é o nosso padrão ouro hoje do mercado endodôntico, no que diz respeito a motores endodônticos. Então, a gente consegue trabalhar isso de forma muito precisa, de forma muito adequada, e realmente desenvolver um excelente tratamento. Então, esses motores hoje nos trazem uma gama de possibilidades muito grande, que eu acho uma vantagem frente ao tratamento endodôntico, porque nos traz essa possibilidade de personalização, trabalhar cada caso de forma específica. Esse é o grande diferencial. Até você falou do Sensory Pro, daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles, né? Acho que vai ser legal, já que tu tem essa experiência com esses equipamentos. Mas antes, dá um passo atrás, né? A gente vê muitos estudantes, né, querendo comprar, às vezes. A gente sabe como funciona, né? Se fomos estudantes, nem sempre dá para comprar, num primeiro momento, o equipamento perfeito para seu sonho de consumo, né? Mas o que fazer nesse início de jornada, assim? A gente tem um exemplo, já que estamos aqui na Schuster falando, a gente tem a possibilidade de comprar o Endopen e o Finepex Link e transformar, né, essa conexão entre eles, né? É uma forma de que o estudante possa dar esse início na jornada e depois ir aprimorando? Eu acho que a resposta para isso é sim, com certeza, porque vamos pensar no ambiente de eu me formei, e agora, o que eu vou fazer?
né? Isso é bem importante. Eu sempre falo para os nossos alunos, e recentemente eu conversei com uma aluna que é minha estagiária, ela está no 9º semestre, indo para o 10º semestre, então quase se formando, e ela me perguntou justamente isso, assim, professor, o que eu faço, o que tu acha que eu faço? E eu acho que é sempre importante a gente investir na nossa formação, né? A gente se formou, e agora? Investir em formação, educação continuada, continuar se aprimorando e buscar, através dessa formação complementar, desse aprimoramento, conhecer equipamentos que vão nos oportunizar desenvolver e evoluir o nosso conhecimento e a nossa habilidade técnica e evoluir os nossos procedimentos, né? E quando a gente fala de endodontia especificamente, a gente consegue trabalhar hoje de forma muito legal com, por exemplo, que tu citou, o EndoPen, o FinePax Link, que nos trazem uma solução muito interessante, com um custo-benefício excelente, com uma boa capacidade de desenvolvimento de qualquer tratamento, basicamente, com a possibilidade de um suporte técnico legal. Então, acaba sendo uma solução muito adequada. Porque, ao mesmo tempo que eu trago o cenário de uma endodontia automatizada, eu trago o cenário da precisão de um localizador apical de primeira linha, trago a possibilidade de conectividade, na verdade, também entre esses dois equipamentos, que eles podem trabalhar juntos, né, o tratamento endodôntico. No momento que eu estou instrumentando, eu estou monitorando o comprimento de trabalho. Então, ele nos trazem soluções que realmente trazem aqueles aspectos que eu comentei, de personalização, de segurança de trabalho, de facilidade, de evoluir o procedimento endodôntico de forma mais fácil, com menos tempo, de forma mais a buscar a excelência realmente, né? E são equipamentos que estão ao acesso do aluno de forma muito interessante, porque é um custo-benefício muito bom. É algo que não se torna um investimento imediato que seja impossível de ser feito. Na verdade, é algo bem factível e vai trazer uma evolução fantástica para esse aluno que vai fazendo endodontia na sua formação, né, na sua vida profissional. Agora eu quero falar do Sensory Pro, Cadu. Acho que é o equipamento que a gente, enquanto comunicação da Schuster, né, a gente fica encantado com os relatos que a gente recebe. Até a gente vai colocar aqui, relacionar nesse vídeo, o material que vocês fizeram lá na clínica do unboxing, um review curto, mas muito preciso, falando sobre o Sensory Pro. Mas já que estamos aqui no papo, né, no podcast, fala um pouquinho pra gente como é que foi esse primeiro contato com o Sensory Pro e o que ele traz de benefício ali para vocês e também para o paciente. Acho que é legal também, Lucas, que a gente está falando aqui, a gente falou de um motor excelente, mas é um motor de entrada, né, o EndoPen. E aí a gente está vindo para um outro universo também da endodontia, que eu vejo hoje o Sensory Pro como aquele equipamento que é destinado aos melhores endodontistas, aos melhores profissionais que trabalham com endodontia. Hoje, na minha opinião, e pelo que eu já trabalhei ao longo do tempo com diversos motores, com diversos equipamentos do mercado, o Sensory Pro ele realmente traz algo diferente. Ele é, de fato, o padrão ouro, né? Aquele motor que a gente vai usar como referência, de dizer, olha, qual é o melhor equipamento hoje disponível para trabalhar endodontia automatizada, para trabalhar aquela endodontia mecanizada, o Sensory Pro. Porque ele nos traz alguns benefícios que os outros motores não atingem, né? Primeiro, quando a gente fala de conforto, a gente está falando de um motor que não tem ruído. A gente está falando de um motor que não vibra, um motor que traz uma ergonomia super adequada para a gente trabalhar, tanto para o profissional que vai utilizar esse instrumento, quanto para o paciente que está desenvolvendo, né, que precisa daquele tratamento endodôntico. Né? Eu já tive casos no meu consultório, por exemplo, em que o paciente relatou para mim, eu gosto de fazer o tratamento aqui porque esse motor que tu usa, ele não faz barulho. Né? E isso me traz tranquilidade, porque eu estou acostumado a vir no dentista e ouvir aquele barulho de dentista que me incomoda. Né? E o Sensory Pro não traz isso. Né? E a gente percebe, aí a minha própria secretária lá no consultório, ela comentou, é verdade, eu não ouço barulho nesse motor que tu está trabalhando, doutor. E isso realmente é um diferencial, porque traz realmente uma segurança para o paciente, né? E uma tranquilidade.
né? Ao mesmo tempo também que o Sensory Pro, ele hoje é uma solução que trabalha em altíssimo nível de precisão, de responsividade, ou seja, a gente tem um movimento rotatório que vai trabalhar dentro dos parâmetros que a gente está precisando, que a gente configurou o motor. A gente vai trabalhar no movimento reciprocante dentro dos parâmetros que a gente configurou para aquele movimento reciprocante. E isso não vai alterar ao longo do tempo, porque a tecnologia que traz o Sensory Pro, o motor brushless, que oportuniza que a gente tenha um controle de velocidade e torque constante, isso nos oportuniza que a gente trabalhe sempre nos mesmos parâmetros de forma muito precisa e muito responsiva, né? E a segurança que ele traz, que eu acho que é o terceiro ponto principal do equipamento, onde nós temos dispositivos de segurança que, se nós atingimos o limite de velocidade e torque, por exemplo, ele imediatamente ativa o modo reverso, ele imediatamente ativa os seus dispositivos de segurança para evitar acidentes, para evitar uma perfuração de canal, uma fratura de instrumento, para evitar um movimento de forma excessiva, né, com força excessiva no interior do sistema de canais radiculares. Então, tudo isso torna o Sensory Pro um motor diferente, um motor que vai nos trazer um nível de excelência que está dentro de um parâmetro principal hoje, quando a gente fala de endodontia mecanizada, endodontia automatizada, né? E é um instrumento realmente fantástico. Na minha experiência, tem sido algo que me traz um diferencial muito grande para a minha prática clínica. Uhum. A gente comenta muito sobre essa parte técnica, né, Cadu? E é legal a gente falar também sobre uma rotina de consultório que vai trazer também retorno financeiro, porque é importante a gente falar disso também, né? Esse tempo que é otimizado com esse tipo de equipamento, e acho que também numa visita aqui tu comentou também de que os equipamentos mais bonitos e tecnológicos também dão valor, agregam valor à clínica, né? Para que isso possa ser rentabilizado também pelo profissional, né? Esses equipamentos também resultam nisso, né? Eu questiono isso para que quem está vendo aqui, que está começando, também já pensar nisso, né? Que a odontologia também, como tudo profissional, né? Também é o visual, também é o estético, né? Com certeza. Até eu sempre digo isso para as pessoas que buscam ali, muitas vezes, as nossas consultorias, e também para os nossos alunos de forma geral, tanto de graduação quanto pós-graduação. A odontologia, de forma geral, ela desenvolve um procedimento técnico, mas o nosso atendimento odontológico, ele vai além do técnico, né? A gente tem que entender que existe um contexto por trás desse procedimento, desse atendimento odontológico. E isso é muito importante, porque a pessoa que vem buscar um atendimento comigo no consultório, com qualquer outro dentista, ela está buscando a resolução do seu problema, obviamente, mas ela também está buscando um ambiente em que ela se sinta bem, em um ambiente que ela consiga perceber que está sendo desenvolvido para ela o melhor tratamento de saúde que existe, né? E os motores, os equipamentos, de forma geral, que a gente está conversando aqui, o Sensory Pro e os próprios localizadores apicais, enfim, eles nos oportunizam isso, porque eles também trazem esse aspecto estético da visão de um equipamento bem acabado, de um equipamento bonito, e também uma visão de tecnologia percebida pelo paciente, que é algo diferenciado. Algo que realmente ele vai bater o olho, ele vai perceber, visualizar aquilo e pensar: esse tratamento é diferente. Esse procedimento que vai ser executado em mim vai ser executado com os melhores equipamentos que existem, os equipamentos de ponta do mercado. E isso agrega valor. No momento que a gente percebe que, um paciente percebe que está sendo tratado com o que existe de melhor no mercado no que diz respeito aos equipamentos que vão ser empregados naquele procedimento, a nossa endodontia ela eleva de patamar. Ela acaba sendo executada dentro de um nível de excelência percebível pelo paciente, não só tecnicamente. E aí, então, a gente tem um conjunto perfeito, onde a gente alia conforto, tranquilidade para o paciente, técnica apurada e percepção que a tecnologia está fazendo a diferença
para a vida daquela pessoa. Lógico, associada ao procedimento que vai ser executado. E aí é o casamento perfeito. Legal, muito bom essa dica, digamos assim, né, Cadu? Há pouco você falou um tema que eu deixei anotado aqui para a gente voltar, que eu acho que é importante, que é o ultrassom. Às vezes, na comunicação, ali no marketing, a gente vê que talvez seja até subestimado pelo mercado assim, a importância do ultrassom para a endodontia. Como é que o ultrassom se encaixa nesse cenário lá na clínica, enfim, até na sala de aula, né? Já é tratado como algo também imprescindível hoje dentro da endodontia? Vou te dizer, Lucas, que hoje o ultrassom é um instrumento, é o equipamento que eu particularmente mais estudo dentro da minha prática clínica. O ultrassom, na minha opinião, ele vem para revolucionar o tratamento endodôntico, da mesma forma como em determinado momento os localizadores apicais fizeram, os motores endodônticos associados aos instrumentos, as limas de níquel-titânio, também revolucionaram a endodontia. O ultrassom também não é uma coisa nova, é algo que já existe há um certo tempo, porém ele foi desenvolvido de forma dedicada à endodontia, tem sido desenvolvido de forma dedicada à endodontia e estudado de forma exponencial há um pouco menos de tempo. Né? Mas hoje a gente pode dizer que a gente tem um equipamento que é o mais versátil da odontologia, é o ultrassom. E na endodontia, especificamente, a gente consegue aplicar em todas as etapas clínicas do procedimento endodôntico. Desde a abertura até a finalização dos casos, né, dos tratamentos, a gente consegue executar utilizando o ultrassom em diversas etapas. Por isso que ele é tão importante, por isso que ele acaba sendo tão relevante no cenário clínico, porque a gente consegue aliar a sua versatilidade com o tratamento de forma muito eficaz. No momento que a gente vai fazer uma abertura de um dente para poder receber um tratamento endodôntico, ou quando a gente vai trabalhar a irrigação e a potencialização da descontaminação do sistema de canais radiculares, se utilizando de técnicas ultrassônicas, ou mesmo quando a gente vai trabalhar a finalização dos casos, fazendo a obturação tridimensional dos canais radiculares, a gente consegue executar essas etapas com o auxílio, né, de uma unidade ultrassônica. E isso torna o tratamento endodôntico algo muito prazeroso para ser feito pelo clínico, pelo dentista, ao mesmo tempo que muito confortável para ser recebido pelo paciente, porque aí a gente evita a utilização ou diminui, né, a utilização da caneta de alta rotação, que vai fazer o barulhinho de dentista. A gente vai conseguir trabalhar com um instrumento que vai fazer um desgaste seletivo e trabalhar seletivamente naquele canal radicular, de forma a trabalhar só onde precisa. A gente vai conseguir potencializar a ação de descontaminação do sistema de canais radiculares, favorecendo que o nosso organismo possa reparar frente àquela patologia que a gente está lidando, né? E a gente vai conseguir finalizar os casos de forma muito mais precisa, mais bonita, mais limpa. E isso traz toda a diferença no momento do tratamento. Isso na academia, né? Na faculdade, o ultrassom já está relacionado à endodontia ou ainda não? Já é uma realidade especificamente cada vez mais num cenário de pós-graduação, onde a gente consegue trabalhar na nossa própria turma de especialização, por exemplo, a gente trabalha um fluxo de endodontia, vamos dizer assim, o tratamento endodôntico, hoje, inserindo o ultrassom em todas as etapas. Então, a gente trabalha num cenário de pós-graduação, hoje, a gente não dissocia nas nossas turmas, a gente não separa o tratamento endodôntico automatizado do ultrassom. Eles trabalham de forma aliada constantemente. E na graduação, a gente vem introduzindo esse assunto, trabalhando com unidades ultrassônicas, não só na endodontia, mas nas outras áreas que também existe aplicação, né, de forma cada vez mais presente. Né? Claro que dentro de um nível de conhecimento, de uma evolução do conhecimento adequada para a graduação, porque, logicamente, a gente aprofunda muito a utilização do ultrassom na pós-graduação, mas a gente vem introduzindo isso, sim, cada vez mais em um ambiente de formação inicial do cirurgião dentista. E aí, quando ele vai buscar uma especialização, vai se tornar um especialista,
Enfim, hoje em dia o ultrassom é item fundamental, imprescindível, quase que obrigatório para qualquer endodontista que trabalhe em alto nível, né? É muito legal essa observação. E, Cadu, acho que um outro tema que podemos dizer secundário, né, dos motores, do localizador, é com relação à linha de imagem, né? A radiologia, de modo geral. Tanto no CIOSP como nas visitas técnicas que a gente recebe, ainda bem, a linha de imagem da Schuster vai muito bem, né? E a gente recebe muito feedback positivo de endodontistas com relação ao software que acompanha, né, nossos sensores digitais e também nosso digitalizador. Acho que tu já teve contato também com o software, né, da Schuster em clínica, em sala de aula. Como é que foi essa relação? O que isso traz também de positivo num software que ele tem bastante ferramenta para que vocês possam trabalhar? Importante, assim, a gente... Primeiro, a linha de imagem é fundamental para o endodontista, porque o endodontista trabalha num campo operatório muito pequeno, de milímetros, e nós trabalhamos em uma região que nós não conseguimos enxergar, nós não temos acesso visual ao sistema de canais radiculares de forma completa, né? Então, a gente se apoia muito na nossa percepção tátil, nos instrumentos com tecnologia que nos auxiliam a determinar os limites corretos de trabalho, mas também nós nos apoiamos em imagem radiográfica, que nós precisamos ter para o acompanhamento e desenvolvimento do tratamento. E dentro desse contexto, a linha de imagem, especificamente da Schuster, entra trabalhando muitíssimo bem, porque o tratamento endodôntico, o endodontista, ele precisa de um equipamento e um sensor digital, por exemplo, que vai trazer a possibilidade de ter uma boa aquisição de imagem, com uma resolução excelente, mas com uma capacidade grande de manipulação dessa imagem em software para a gente conseguir determinar comprimentos, variação de radiolucidez, onde a gente consegue perceber algumas nuances diferentes para determinar, por exemplo, calcificações, atresias de canais que são mais finos, mais atrésicos, calcificações em câmara pulpar, em canal radicular, que a gente precisa trabalhar, aspectos que vão ser fundamentais para o planejamento e, posteriormente, para a execução do tratamento endodôntico. E, nesse sentido, a gente precisa de um software que nos dê boas ferramentas de manipulação para esse planejamento ser adequado, para esse planejamento ser realmente fidedigno, em cima de uma imagem que é fiel ao que a gente está vendo na vida real, né? Na clínica e no procedimento propriamente dito que vai ser executado, né? E dentro desse cenário, a gente precisa de um equipamento que nos traga todas essas soluções. Especificamente, eu tive a oportunidade de trabalho inclusive com equipamentos da Schuster nessa linha de imagem, tanto raio-x portátil quanto sensor digital. E realmente o sensor digital hoje da Schuster nos traz um software que é completo. Ele nos traz excelentes ferramentas de manipulação, onde a gente consegue trabalhar brilho, contraste, nitidez, a gente consegue trabalhar comprimento de trabalho, a gente consegue averiguar vários itens importantes dentro do nosso planejamento endodôntico, da mesma forma como a gente consegue montar uma documentação precisa, fiel, de forma segura para o nosso paciente. Então, trabalhar em todos os aspectos que a gente precisa trabalhar, desde a aquisição da imagem até o seu arquivamento, né, de forma adequada. Então, isso também faz parte do nosso trabalho, né? Então, a gente precisa de um software que nos traga essa solução. E a gente tem, com certeza, essa possibilidade nos sensores da Schuster, aliados, então, ao raio-x portátil, melhor ainda, porque a gente trabalha com um índice de emissão de radiação baixíssimo, onde a gente, com um tempo de exposição diminuto, na ordem de poucos milésimos de segundos, a gente consegue uma aquisição de imagem excelente, né, dentro do software, dentro do nosso equipamento de imagem do sensor digital. Sabe, Cadu, que agora tu falou dessa questão de gestão de clínica, que é um fator que recentemente eu conversei com um dentista também e ele comentou isso comigo, da relevância que
tu ter um software que vá fazer a gestão, o armazenamento das radiografias, né, das aquisições feitas com os pacientes, para ele ter sido fundamental por isso, assim, por registro, ter o registro de tudo que é feito e o acompanhamento daquele paciente, né? Talvez, e de novo, a nossa percepção muito no CIOSP, conversando com os dentistas, quando o pessoal nos procura para falar sobre a linha de imagem, é muito focado na imagem, né? Naquilo que está sendo exposto na tela, mas não se pensa muito também nessa questão de gestão de consultório, gestão de pacientes também que entra isso, né? Isso é muito importante, porque toda imagem que a gente adquire no consultório, ele é um documento, ela é uma imagem que é um documento daquela pessoa que a gente está atendendo. Né? E isso é bem importante da gente dizer, porque não é só a aquisição da imagem e a percepção, a visualização dela num computador, mas sim também como que nós vamos armazenar, registrar, arquivar esse documento posteriormente. Né? Então, isso é bem legal da gente dizer. Por exemplo, o sensor digital da Schuster, a gente tem uma possibilidade de arquivamento em nuvem, né? Em um ambiente totalmente seguro daquela imagem que nós adquirimos no momento do tratamento. Né? Uma possibilidade da gente acessar essa imagem pelo nosso próprio usuário, pelo perfil que vai ser criado, enfim, que em qualquer equipamento que eu tiver, né, qualquer equipamento, qualquer computador, eu consigo acessar essas informações de forma muito segura e de forma a não expor, né, qualquer dado do nosso paciente para algum tipo de outra pessoa ou outro ambiente de trabalho, enfim. Né? Então, isso é bem importante. Todo esse processo, né, quando a gente fala de gestão em odontologia, quando a gente fala de trabalhar esses aspectos, isso também é relevante. Né? A gente tem que pensar no momento técnico, no momento do trabalho, ali no mocho, na clínica, mas também em como que nós vamos trabalhar essa documentação posteriormente. E aí a gente tem toda uma ferramenta dentro do sensor da Schuster que nos permite uma aquisição e o arquivamento de forma segura e a possibilidade da gente acessar essas informações a qualquer tempo. Né? Isso, a gente tem uma máquina com a possibilidade de acessar a nossa nuvem, o nosso drive, vamos dizer assim, a gente consegue acessar. É de responsabilidade da clínica, do dentista, ter o registro dos pacientes? Alguma coisa do ponto de vista regulatório? Responsabilidade da clínica, responsabilidade do dentista ter essa documentação. A documentação ela é do paciente, né? Isso é muito claro, o nosso conselho de classe estabelece isso de forma muito clara, também muito transparente. A imagem, o documento, ele é do paciente. Porém, é a obrigação do dentista armazenar ele de forma adequada e disponibilizar para a pessoa a qualquer tempo. Né? Então, essa responsabilidade é do cirurgião dentista, inclusive depois de dar alta para o nosso paciente. O paciente finalizou, por exemplo, um tratamento endodôntico. Eu dei alta para ele, eu tenho a obrigação de armazenar essa documentação e a qualquer tempo ela ser revisitada por essa pessoa. Né? Eu faço isso muito nos meus acompanhamentos, por exemplo, os pacientes que eu trato, a gente faz os retornos para avaliar o paciente, avaliar a condição, ver se o tratamento está evoluindo positivamente, ele atingiu o sucesso esperado, a gente faz essa revisitação aos documentos que nós fizemos anteriormente. Se eu não tenho eles armazenados de forma adequada, eu não tenho como acessar eles novamente. Né? Então, isso acaba sendo um diferencial. Ontem estava atendendo um paciente que já é um paciente antigo, tendo ele desde 2018. Né? E a gente fez justamente isso. Eu finalizei um tratamento com ele, né? um tratamento de ordem restauradora. Né? A gente fez uma endodontia e agora a gente fez o procedimento restaurador. E a gente estava conversando e aí eu comentei com ele: olha, seu fulano, a gente eu te atendo desde 2018, final de 2018. Vamos dar uma olhada aqui no teu perfil, na tua evolução ao longo desse tempo. E a gente revisitou todas aquelas imagens que a gente acessou. De ter tudo. E se a gente não tem um ambiente favorável para isso, né, um software que vai nos proporcionar também esse arquivamento adequado, a gente perde isso em determinado momento. Né? Então, é fundamental que a gente consiga usufruir desse recurso.
Beleza, Cadu. Para a gente já indo para a etapa final do nosso papo, acho que até um tema que não estava aqui na minha pauta, mas enquanto a gente conversava, eu fui pensando que era importante a gente trazer isso à tona. Claro, a gente vai usar como plano de fundo a Schuster, né? Já que estamos aqui. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância para quem está desde o início da jornada como dentista, como agora quem está há mais tempo, já é experiente, mas o cuidado com o pós-venda e assistência técnica. Por que eu pergunto? Hoje a gente está cada vez mais digital, né? Sim. Mais tecnológico e equipamentos tecnológicos demandam cuidados e assistência técnica quando necessário, né? O que fica de ensinamento nessa jornada até aqui tua para que o pessoal tenha atenção a isso, né? Marcas que possuem um pós-venda de qualidade reconhecido, né? Eu acho que quando a gente fala desse tema especificamente, Lucas, é algo muito sensível, porque eu já vivi algumas experiências das mais diversas. Pode falar com propriedade, né? Nesse sentido, tanto positivas quanto negativas. E a gente tem um cenário hoje de odontologia, na verdade, e no cenário mundial, de forma geral, que o acesso à informação é muito fácil e o acesso a diversos equipamentos também é muito fácil. Quando a gente fala, por exemplo, de motores endodônticos, a gente tem uma gama hoje no mercado gigante, inclusive motores de outras procedências, né, que acabam sendo uma realidade em alguns ambientes. Sim. Né? E nesse sentido, eu sempre bato muito nessa tecla. A gente trabalhar com marcas que vão desenvolver um suporte técnico de qualidade é fundamental. Porque a gente nunca sabe quando o equipamento ele pode ter alguma falha, ou ele pode desenvolver algo de forma incorreta. Né? E é importante a gente saber que quando acontecer esse problema, porque o equipamento ele não é infalível e ele não é para sempre, a gente ter o recurso de saber a quem recorrer e ter a resposta rápida para o problema que a gente está encontrando. Então, nesse sentido, é uma recomendação, assim, uma sugestão, uma dica, né? Sempre procurem, quem está nos assistindo aí no canal, sempre procurem por equipamentos e marcas que vão desenvolver um suporte técnico e um pós-venda de forma excelente. Algo que vai te dar tranquilidade, segurança de que se em algum momento o equipamento apresentou alguma falha, você tem como solucionar de forma rápida, objetiva, de forma que não vai ter um prejuízo para o teu desenvolvimento clínico no consultório. Né? Para o dentista que é clínico, isso faz toda a diferença. E a gente sabe que é importante a gente ter isso ao nosso alcance. Falando especificamente, né, a gente está no cenário aqui da Schuster, aqui na fábrica, né, gravando aqui o podcast. A Schuster é reconhecida, né, de forma ampla pelo seu pós-venda, né, o melhor pós-venda do Brasil em odontologia. Então, é fundamental que a gente tenha esse suporte técnico, né, ao nosso alcance, de forma rápida, de forma a ser tranquilo o fluxo, né, do pós-venda, do suporte técnico, para que a gente desenvolva o melhor da endodontia, o melhor da odontologia, de forma geral, né, e isso esteja ao nosso alcance. Né, e realmente é algo que muda a nossa percepção do nosso desenvolvimento profissional. No momento que a gente tem esse acesso de qualidade, esse suporte facilitado, né, com muita propriedade. Né? Então, a Schuster é campeã nisso. É um orgulho muito grande que a gente tem aqui, né, na Schuster, que com relação ao pós-venda. A Schuster nasceu, né, de uma assistência técnica, depois virou fabricante e distribuidora de equipamentos tecnológicos da odontologia, mas hoje 2 vezes já indicada ao prêmio Reclame Aqui, selo RA1000, única empresa do ramo da odontologia, fabricante de equipamentos odontológicos com selo RA1000, né, justamente pela avaliação dos usuários que necessitam pós-venda. Então é um orgulho muito grande que a gente tem aqui, por isso que eu fiz questão da gente tocar nesse assunto também. Professor, vamos encerrando o nosso papo aqui, acho que deu para falar um pouco de tudo, né, dentro da odontologia. Eu acho que, para a gente finalizar, queria uma... Talvez vou te pegar no contrapé, mas o que você vislumbra aí para os próximos anos dentro do ramo da endodontia, de inovações, até para a classe, né? O que a gente pode prever aí para os próximos anos, aí, meses da endodontia?
Essa é uma pergunta difícil, na verdade, Difícil, né, né? Lucas? Pegando Porque contrapé, mas vamos lá. a gente tem um cenário de odontologia de forma geral, de saúde, né? Muito promissor para os próximos anos. A gente vive numa sociedade cada vez mais conectada, cada vez mais envolvida nesse processo de automação da nossa vida, né? E a gente inclusive tem alguns estudos recentes mostrando isso, né? Que um dos nichos de atuação que não devem sumir nos próximos anos, não devem deixar de existir nos próximos anos e deve ser potencializado é justamente o nicho da saúde, e a odontologia especialmente está nesse cenário, né? Então, eu vejo particularmente um cenário muito promissor para os próximos anos no sentido de desenvolver e oportunizar tratamentos de saúde para as pessoas. Vai ser necessário isso cada vez mais. E ninguém faz isso melhor, no cenário da odontologia especificamente, ninguém faz isso melhor do que o próprio dentista, que vai desenvolver saúde, vai devolver saúde bucal para as pessoas que forem atendidas por ele, né? Então, esse cenário ele é muito favorável para que a gente desenvolva cada vez mais soluções em odontologia, num cenário empresarial, vamos dizer assim, mas também, da mesma forma, num ambiente clínico, desenvolver saúde para as pessoas que a gente atende. Isso é muito importante, muito legal. E também, eu acho que entrando num segundo ponto dessa questão, que eu acho que é fundamental que a gente entenda também que, além do cenário ser promissor, porque ninguém faz, nenhuma máquina hoje desenvolve o que o dentista faz, né? A gente também tem que entender que as pessoas têm uma demanda cada vez maior por humanização, né? No sentido de eu preciso de resolver um problema de saúde, por exemplo, mas eu preciso ser enxergada como um ser humano, como alguém que precisa ser acolhido, abraçado e resolvido a sua dor, resolvido o seu problema naquele momento, né? E isso é inerente, está no DNA do dentista, né? Tá na formação do dentista, né? Conseguir fazer com que a pessoa se sinta melhor, se sinta mais feliz e mais saudável, né? Então, eu acho que esse cenário ele se torna realmente muito promissor para a nossa classe, para o desenvolvimento profissional e para a jornada profissional do dentista clínico, daquele que vai realmente desenvolver nos próximos anos aí saúde bucal. É um fechamento melhor de podcast que esse, pessoal. Positivo, otimista ali para a área da odontologia. Muito legal a gente fechar esse papo de hoje aqui, desse episódio no canal da Schuster no YouTube, com esse aspecto mais otimista aí para a classe. Né, é legal. E é importante também, né, Lucas, dizer que assim, o caminho nunca é fácil, né? Lógico que a gente sempre vai evoluir ao longo do processo, e a gente, no início, vai realmente encontrar desafios, encontrar obstáculos. Muitas vezes a gente vai acertar, vai errar. Isso acontece com qualquer pessoa, né? Mas a gente tem que ser resiliente. Nós temos que saber que o processo tem que ser seguido, né? O caminho ele é gradual e a gente com certeza chega lá no final com muita alegria, com muita felicidade e realmente tendo satisfação de fazer o que a gente faz. Perfeito. Cadu, professor Carlos Eduardo Ribeiro, participando aqui do podcast da Schuster, muito obrigado por ter vindo, compartilhado com a gente conhecimento, experiência e também aberto aí essa perspectiva positiva para o futuro. Muito obrigado aí por participar com a gente. Eu que agradeço de novo o convite da Schuster para estar aqui com todos vocês. Agradeço demais também de estar podendo falar sobre assuntos que eu adoro, né? Não só endodontia, não só odontologia, mas também falar sobre tudo o que está por trás da parte técnica, né, do dentista. E isso eu acho que é o que nos move enquanto profissional, enquanto educador,
no cenário de graduação e pós-graduação, e eu fico feliz demais de ter participado, e estou aí para o que der e vier para outros episódios. Já está combinado, já está registrado aqui no episódio que a gente vai acompanhar um tratamento. Isso aí, vamos lá. E a gente fica o convite também para no futuro aí a gente voltar para cá para falar de algo mais técnico, talvez, e a gente aprimorar cada vez mais esse assunto da endo, que sem dúvida nenhuma é uma paixão aqui dentro da Schuster. Então, muito obrigado mais uma vez por ter participado com a gente. Agradecer a quem acompanhou o episódio até agora. A gente vai ter cortes aí também no nosso canal do YouTube. Se inscreve no canal, fique acompanhando, porque a nossa ideia é trazer cada vez mais conteúdo especializado para você, dentista, e curioso também, por que não, né, da odontologia, que acompanha aqui os produtos e os equipamentos lançados pela Schuster. Até mais!